Meu nome é Fernanda, eu sou obreira aqui do Ministério Mudança de Vida. E contando um pouco sobre a minha infância, eu fui criada somente pela minha mãe e pela minha avó, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha somente 2 anos, né? Por uma doença, ele chegou a falecer. E de lá para cá, dentro da minha casa, só havia contendas, brigas. Eram somente nós 3 que vivíamos lá dentro, mas era somente brigas. Eu presenciei durante muito tempo minha mãe brigando muito com a minha avó. E não era somente uma briga de discussões verbais. Era de dar os 5 minutos na minha mãe e ela pegar algo que estava próximo, atacar. Então, a minha infância foi praticamente assim, retraída. Então, quando eu ia para a escola, eu tinha medo, vergonha de falar, porque eu achava que alguém ia brigar comigo. Por quê? Porque dentro de casa, muitas das vezes, eu não podia expor a minha opinião, não podia falar se eu gostava ou não. Eu, Fernanda, praticamente tive todos os brinquedos que poderia existir na loja, daquela marca Estrela, jogos, bonecas, mas eu não tive da minha mãe o principal, que era a compreensão, era o amor, era aquele cuidado de ir na escola, num dia de reunião, de poder sentar e poder conversar com ela. E quando minha mãe conheceu o meu padrasto, eu tinha somente 9 anos, e ela chegou a engravidar, e quando eu tinha 12 anos, meu irmão nasceu. Então, aquilo que já era ruim passou a ser pior ainda, porque eu já praticamente não existia, porque a atenção toda foi voltada ao meu irmão. Mas era muito criança e isso eu não percebia, eu sentia, mas não chegava a perceber o tamanho que aquilo era importante numa união, numa família. E quando eu tive 14 anos, eu conheci o meu esposo, nós chegamos a namorar, ele foi, tudo, conforme a rotina, vai até os pais, pede namoro, comecei a namorar com ele. Só que minha mãe não imaginava que o namoro era sério. Foi meu primeiro namorado, não imaginava que aquilo ia ser sério. Passou 1 ano, passou 2 anos, e minha mãe, brigas. Então, só não era mais com a minha mãe, então, com a minha avó. E sim, passou a ser a briga entre eu e a minha avó. E quando minha mãe ficava nervosa com qualquer outra coisa, então ela vinha e descontava em mim. Me punha de castigo, não podia sair com o namorado, nem de sexta, nem de sábado. Então, era uma vida assim, fadada mesmo ao fracasso e a complexos, porque eu imaginava que o erro estava comigo. E quando eu cheguei aos 17 anos, eu decidi, se mais uma vez a minha mãe brigar comigo e os vizinhos verem, porque os vizinhos iam lá, falavam, mas a Fernanda não faz nada, a Fernanda é quieta, a Fernanda não sai, por que a senhora, né, briga tanto com ela? Falei, eu não aceito mais isso, e decidi ir embora de casa. Larga minha avó, meu irmão pequeno, que só tinha 2 aninhos na época, e fui morar com a minha sogra. Nem minha sogra sabia da minha decisão, mas eu fui morar com ela. E como por eu ser de menor, precisava de tutela, de uma autorização de juiz, mas eu não imaginava o tamanho do problema que eu estava causando e colocando outras pessoas também no meio. Mas aí foi durante 1 ano essa luta, minha mãe querendo que eu voltasse para casa, eu decidi que eu não voltaria diante do juiz. E assim nós passamos a morar juntos. O juiz, diante da minha mãe, diante também da minha sogra, deixou somente uma guarda provisória para minha sogra, porque eu precisava ir para a escola, precisava resolver alguma coisa, também começar a trabalhar, então precisava de uma autorização de um responsável. Diante disso, ficou com a minha sogra, e nós passamos a morar junto, e nós decidimos a não casar, porque naquele momento nós não tínhamos condições financeiras. Meu esposo ajudava a minha sogra e eu não estava trabalhando ainda. Então, foi vivendo de uma maneira mais tranquila, mas sem o casamento. E passaram-se os anos. Quando eu tive 19 anos, meu marido teve um AVC, um simples derrame, né, que os médicos dizem, mas
praticamente tudo ficou à minha responsabilidade. Não andava, ele não falava, e eu somente 19 anos. Então eu passei a ter uma maturidade muito cedo, com grandes responsabilidades. E a gente foi morar em outra cidade para poder ter o tratamento dele, que foi em Campinas. A família dele nos ajudou também, depois de um período. Só que tudo que nos ensinavam não era voltado a Deus. Vamos levar ele em tal lugar porque tem uma mãe de santo que faz tal coisa. Íamos. E eu sempre achava aquilo estranho. No entanto, quando a família dele levou ele para esse tal lugar, eu sempre achei esquisito. Me mandaram retirar do local, porque achavam que eu não estava acreditando. E realmente eu não estava acreditando que tinha que colocar ele no centro, colocar vestes para poder curar ele. Eu não acreditava nisso, então pediram para que eu me retirasse, e eu só com 19 anos. Então vamos em tal lugar porque a fulana de tal ensinou uma simpatia que você tem que fazer durante 7 dias. Estávamos lá nós fazendo. E a nossa vida foi voltada a isso. Mas frisando que até hoje os médicos não sabem o porquê que ele teve um derrame muito jovem, muito cedo, e não foi constatado. Exames de sangue, tudo tranquilo, pressão tranquila, tudo certo, não fumava, nunca bebeu, nunca usou drogas. Então ficou aquele ponto de interrogação até hoje, depois de 15 anos desse fato. E a gente planejamos, tive minha filha e tive meu filho. Aos 24 anos, começou a ter na cabeça de que aquela família que eu construí estava me cansando. Eu não queria mais. E aí eu ia trabalhar, né? Eu via as meninas jovens, as meninas que saíam, as meninas que se divertiam, e eu, Fernanda, com apenas 24 anos em casa, lavando roupa, fazendo comida, e aquilo foi mexendo muito com a minha mente. Olhava para um lado, eu não tinha ajuda. Como a minha mãe não gostava muito do meu esposo naquela época, porque do fato de eu ter saído de casa. E para ela foi ele que me tirou. Na realidade não foi. Mas para ela sempre frisou isso. E então a minha vida estava destinada ao fracasso, porque, no entanto, foram muitas pragas lançadas. O casamento que eu nunca iria ser feliz. E quando acontecia todas essas coisas, eu pensava, aquela praga parece que está dando certo, porque não é possível que comigo o meu casamento não flui. E o tempo foi passando e a minha mente foi se voltando para ver as coisas do mundo que eu nunca vivi. Não sabia o que era uma balada, eu não sabia o que era sair com uma amiga. Então a minha cabeça foi modificando. Então, começou a despertar. Começou a despertar aquela curiosidade, né? Então eu chegava em casa, olhava para o meu esposo, achava ele feio, achava ele esquisito, ele não me acompanhava. Então aquilo tudo foi me prejudicando bastante. Não era uma mãe. Então, praticamente, eu fui percebendo que o que minha mãe foi comigo na infância, eu estava sendo com os meus filhos. Porque quem estava criando os meus filhos era o meu esposo, por causa da minha jornada de trabalho. Mas eu não me despertei a isso. Eu me despertei ao mundo. Foi aonde eu quis conhecer, aprovar. Cheguei a trair meu esposo. Você chegou? Cheguei a trair meu esposo. Eu tinha esse espírito do adultério. E nessa traição foi que me deu o desejo de sair da minha casa. Os 5 minutos, peguei o que era meu e fui embora. Cheguei a falar com meu esposo, falei para ele que não dava mais, tivemos uma grande discussões, porque a discussão que a minha avó tinha no passado com a minha mãe, eu tinha com meu esposo dentro de casa. E eram discussões iguais, idênticas. No entanto, eu tenho ainda uma cicatriz na mão por causa de coisas que eu peguei e atacava, porque eu queria ir embora de casa.
E eu queria viver aquilo que as meninas da minha idade na época viviam. E ele sempre me alertando: Fernanda, não vai pelo lado da amizade. Fernanda, você é uma moça casada. Mas isso tudo não valia a pena eu escutar. Então, eu olhava para o meu lado familiar. A minha mãe, eu contava para ela, porque eu comprava um lenço, eu ligava: ai mãe, hoje eu comprei um lenço. Ai mãe, hoje meu esposo fez isso. Ai mãe, ele falou aquilo. Então a minha mãe pegava e falava: eu te falei que ele não era um moço para você. Eu te falei, tá vendo? Você foi fazer aquilo lá atrás, ó, os resultados que você está tendo hoje. Então aquilo ia piorando do que me ajudar. Não, Fernanda, tenha calma. Vamos buscar Deus. Não, Deus nessa hora, nunca cheguei a conhecer. Enfim, fui embora de casa, fui morar com uma colega que eu conheci, e ela estava dividindo o apartamento porque o custo estava muito alto, e fui morar com ela. Nesse morar com ela, eu deixei meus filhos com meu esposo, e eu ia vê-los todo dia, e fui conhecer o famoso mundo lá fora, que é aquele mundo de pequenos momentos, no qual que você está dentro de uma balada, com os amigos, terminou a hora, 5 horas da manhã, você tem que voltar para casa, cada um na sua casa, acabou. E a tua família? E teus filhos que você deixou? Tá vendo? Agora você está sozinha. Então, o mesmo diabo que me fez sair de casa foi o mesmo diabo que me colocou a culpa. E era noites e noites chorando. Aí me veio aquele arrependimento do que eu tinha feito e correr atrás do prejuízo, mas ele não queria mais. Fui até chegar ao ponto de conversar com a mãe dele, de ver que se minha mãe poderia fazer alguma coisa, de poder eu voltar para casa. E eu falava com ele, ele não queria mais. Uma vez que eu saí, vai viver sua vida, Fernanda. Deixa eu com as crianças. Mas aí eu fui, até eu cheguei num ponto de eu mesmo falar, eu tinha devoções a santos, então eu falava direto, eu fazia minhas orações: Senhor, se for mesmo da vontade do Senhor de eu voltar para Ele, eu vou voltar. Mas se não for, me mostre um caminho. Foi o caminho que o Senhor me mostrou, foi o Ministério Mudança de Vida. E meu esposo chegou num dia que eu fui visitá-los, ele chegou para mim e falou: Fernanda, eu estou pensando naquilo que você me pediu. Mas espera mais um pouco. Esperei esse um pouco que ele pediu. Aí ele chegou e falou: conversei com a minha família achou melhor eu voltar para você voltar para casa e a gente fazer um novo começo. Foi quando eu voltei para minha casa e eu queria algo melhor. Não queria mais aquela vida. Porque eu mesma havia prometido para Deus que nunca mais eu iria fazer mais nada de errado contra Ele. Porque uma vez que Ele me aceitou novamente, que aquilo é um fator muito difícil acontecer, eu também não queria mais fazer nada de errado. Você recebeu uma nova oportunidade. Exatamente. E eu trabalhando, só que a volta foi difícil. Porque foi no ano de 2009... Então, o ano de 2009 foi completamente assim. Você errou. Por que você está falando isso? Antes não era assim. Tá vendo? Você foi embora, agora voltou e quer ser o que nunca foi. Então, houve muito aponta-dedos da família, aquela vergonha de ter voltado. Mesmo do condomínio onde eu moro. A vergonha. A vergonha de ter retornado e todo mundo apontar o dedo, a mulher que saiu de casa, traiu o marido e o marido voltou. Então ficou uma vergonha tanto para mim, mulher, como para ele, homem. Conheci o Ministério Mudança de Vida através de uma senhora que trabalhava comigo, e as nossas mesas eram de comprido, cada uma sentada de um lado. E essa senhora estava na ponta conversando com a outra moça da outra ponta. E eu no meio. Ela não estava falando comigo, mas ela falou a respeito da bispa. E hoje de noite eu assisti uma bispa e ela falou para você não sair do local onde você está, que é para você persistir e continuar até o fim. Mas aquilo eu peguei para mim, quietinho eu peguei para mim. E eu apenas fiz a única pergunta:
da onde é essa bispa? E ela falou, não sei, só sei que ela é da Celso Garcia, 777. Eu quietinha continuei, agradeci, continuei, fui buscar no Google, aonde que era a bispa da Celso Garcia. E me apareceu o ministério, e eu vim a primeira vez, e de lá para cá minha vida tem sido maravilhosa. Eu digo sempre que Deus tirou o meu casamento, a minha vida do lixo e me trouxe para o luxo. Porque antes a gente tinha ajuda da igreja onde a mãe dele trabalha, de cesta básica. Todo mês meu esposo ia lá para receber uma cesta básica. E hoje nós estamos nas condições de poder ajudar as pessoas. Antigamente, a gente não tinha a fartura de poder fazer uma ceia. Então a gente sempre ia para comer na casa de alguém, para comemorar Natal e o Ano Novo, o Réveillon, sempre na casa de alguém, porque a gente não tinha condições. E hoje as pessoas vêm na minha casa. Como também minha avó, ela muitas das vezes ajudou nós pagarmos o aluguel. Era metade meu esposo, a metade ela. Hoje a gente paga que a gente não percebe. Então, o Ministério Mudança de Vida, ele mudou totalmente o nosso exterior, mudou totalmente a nossa visão em ver as coisas, em agir. O meu casamento foi totalmente restaurado. O meu esposo passou a ter aquela confiança que todos os dias eu passava no altar pedindo a restauração daquela confiança. Hoje ele está totalmente confiante na esposa que ele tem hoje. Então, olhando a Fernanda antes e olhando a Fernanda hoje, é uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova mãe, uma mãe participativa, uma mãe que cuida. E eu estou muito grata a tudo que hoje eu tenho dentro da minha casa, profissionalmente. A gente brinca, que nem aconteceu numa das palavras, que aquilo que não era comum vai passar a ser. Então, hoje, nas nossas vidas, é comum ir para um parque, é comum comer uma pizza toda sexta-feira. Isso passou a ser comum nas nossas vidas. Dar risada. Hoje, as pessoas entram nas nossas casas, eu digo família mesmo, né? E olha e fala, até se expressa, como é gostoso estar aqui, nossa, não dá nem vontade de ir embora. Então, isso é gostoso, é o Deus. É Jesus que bateu na porta e eu tive aquela capacidade de abrir, deixar ele entrar, e hoje ele está lá conosco, nos ajudando a seguir a cada dia. Seu casamento está restaurado? Restaurado. Vocês se casaram aqui na igreja, ajustaram o casamento aqui na igreja? Sim, nós ajustamos, graças a Deus, na igreja. Não chegamos a fazer aquele casamento dos sonhos, mas foi mais simples, mas conforme Deus nos pede, Deus nos auxilia. Porque antigamente você chegou a dizer que nem condições para vocês se casarem, vocês chegaram a não ter. Sim, quando eu tinha 18 anos, diante do juiz que ele falou, né? Agora a senhora e o senhor já podem estar preparando o casamento, e nós não tínhamos nem o valor do civil para poder pagar. Aquele valor era um absurdo para nós não tínhamos para poder pagar. E hoje está liberta, transformada. Hoje liberta e transformada, graças a Deus. Como uma obreira do ministério, como é fazer a obra dentro do Ministério Mudança de Vida? Fazer a obra no ministério é muito prazeroso, porque a cada alma que vem até você pedindo um auxílio daquilo que um dia você estava naquela condição e hoje você poder ajudar, isso é maravilhoso, é a bênção de Deus. E estar na posição de que Deus tem muito mais além daquilo que você está pedindo, não tem palavras para poder expressar o quanto que é prazeroso fazer a obra. Você pode dizer que a sua vida está abençoada. Abençoada. Você tem paz. Tenho paz, durmo em paz. Antigamente eu não dormia em paz. Eu punha a cabeça no travesseiro, preocupada se alguém ia descobrir aquilo que eu fiz de errado. E hoje eu durmo a noite inteira, agradecida porque eu sei que o Senhor está nos cuidando. Deus tem enchido a sua boca de riso. Sim, a cada dia, graças a Deus. Amém. Amém.